Olá! Hoje falaremos sobre derivadas e como elas podem ser aplicadas à contabilidade. Primeiramente, qual a definição de derivada? A derivada de uma função descreve a taxa de variação instantânea da função em um certo ponto. Outra interpretação comum é que a derivada nos dá a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um ponto. E quais são as principais regras das derivadas? Primeiramente, regra da potência, também conhecida como regra do tombo, porque ao tirarmos a derivada de uma função potência, o expoente cai e se torna um multiplicador. Exemplo, a derivada de f de x é igual a x2 é f de x igual a 2x. Temos também a regra da multiplicação por constante. O que acontece aqui é que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Em outras palavras, a constante sai e fazemos apenas a derivada da função. Temos a seguir: a derivada em relação a x de constante vezes f de x é igual a constante vezes a derivada em relação a x vezes f de x. Temos também a regra da soma. A derivada de uma soma de duas funções f de x e g de x é a soma das derivadas de f de x e g de x. Por exemplo, seja hx igual a 3x mais 5x ao quadrado. A derivada de hx é hx igual a 3 mais 10x. Temos a seguir: a derivada em relação a x de f de x mais g de x é igual a derivada em relação a x de f de x mais a derivada em relação a x vezes g de x. Temos ainda a regra da diferença. Essa regra segue a mesma ideia da regra anterior, porém ela se refere à diferença entre duas funções. Em outras palavras, a derivada da diferença entre f de x e g de x é a diferença entre as derivadas de f de x e g de x, que nos diz: a derivada em relação a x de f de x menos g de x é igual a derivada em relação a x de f de x menos a derivada em relação a x vezes g de x. E temos também a regra do quociente, que nos diz que a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos divididos pelo quadrado do denominador. E temos a seguir: a derivada em relação a x de f de x menos g de x é igual a derivada em relação a x de f de x menos a derivada em relação a x de g de x. E essas são as principais regras das derivadas. Questão aplicada à contabilidade. Em uma indústria têxtil, o preço de um tipo de toalha é dado por P igual a 0,001 vezes Q mais 10, onde 0 é menor ou igual a Q e menor ou igual a 10.000. Pede-se obter a função receita, obter a função receita marginal, obtenha a receita marginal ao nível Q igual a 4.000. Então vamos à resolução. A letra A receita é o produto entre a demanda e o preço. Então R de Q é igual a P vezes Q, que é igual a 0,001 vezes Q mais 10 vezes Q. Isso é igual a 0,001 vezes Q ao quadrado mais 10Q. A letra B se calcula a derivada e a função resultante será a receita marginal. Então, dr sobre dq é igual a r derivada de q, que é igual a 0,001 vezes q ao quadrado mais 10q, que é igual a 0,002 vezes q mais 10. Letra C, calcula-se o valor da função derivada nos pontos obrigatórios. R derivada de 4.000 é igual a 0,002 vezes 4.000 mais 10, que é igual a R$ 90.